Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje eu estou num cenário especial com uma pessoa especial que eu conheço há anos. E hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui conhecendo um pouco mais da vida dele. É o Dr. Guilherme Guerra. Seja muito bem-vindo, Guilherme. E aí, beleza? Que bom que você me chamou de Guilherme, né? Dr. Guilherme Guerra. É que Dr. Guilherme todo mundo conhece, não tem como, né? Você me conheceu assim, eu acho, né? É, sempre foi assim. Na vida inteira, desde adolescente, você ia no meu consultório, acompanhar as tuas irmãs, né? E com a tua mãe, com a tua família que eu conheço, né? Então, já te conheço desde muito pequeno, né, cara? Faz muito tempo. Pessoal, o Dr. Guilherme é pediatra, alergista, modéstia à parte, um dos melhores que tem. E ele cuidou de mim, das minhas irmãs, a família inteira trata com ele. E hoje a gente veio aqui para trazer uma outra parte do Guilherme. Uma parte que muitas pessoas não conhecem, né? E eu acho que vai gerar uma curiosidade legal, que é sair dessa parte da medicina e a gente entrar nesse Guilherme como pessoa, né? E pra gente iniciar, eu queria que você contasse, Guilherme, se apresentar, lógico, né? Pra quem não conhece ainda, e como começou tudo isso até chegar na medicina, sempre foi uma paixão, né? E durante esse percurso dessa nossa conversa, nós vamos falando sobre música, sobre tudo que você gosta, para o pessoal conhecer esse outro lado seu. Com certeza. Não, eu não, assim, eu acho que de criança eu não pensava já de cara em ser médico, não. Eu sou filho de médico, né? Você é filho de médico. Meu pai é pediatra, então meu avô ele veio para a região aqui em 1955, quando não tinha Moarama ainda, tinha só uma vila, e ele veio de Londrina para cá, ele tinha uma fazenda em Perobal, e aí meu pai fazia medicina na época, e ele vinha passar as férias na fazenda do meu avô. E aí ele descobriu que tinha uma vila, um Moarama que estava crescendo na época, virou cidade, e quando ele se formou, ele resolveu vir para cá. Então, eu nasci em Curitiba, mas vim para cá criança, bem novinho, né? E passei minha infância inteira aqui. Meu pai é pediatra, foi um dos primeiros hospitais aqui de Moarama, né? Santa Maria, o hospital do meu pai. E a gente morava em cima do hospital, um hospital pequeno, a gente morava em cima. E eu via meu pai como médico, mas era aquilo que eu, às vezes, não queria. Eu tinha muita admiração por ele ser médico, mas eu não tinha muita admiração pelo estresse que ele passava de trabalho, sabe? Assim, ele vivia medicina 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a gente não podia viajar, a gente não podia, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, todas as noites ele trabalhava. E isso, assim, eu admirava demais ele como médico, mas eu falava, eu não quero isso para mim, eu quero viver minha vida. Eu quero estudar, mas eu quero curtir também. Desde criança eu fui muito curioso, sempre gostei de música, sempre gostei de esportes. E eu falava, eu sei o que eu não quero ser, que é médico, né? Porque eu não queria aquela imagem, apesar de admirar meu pai como profissional, ele foi um dos melhores aqui de Moarama, mas pela escravidão do trabalho demais, né? E depois por isso eu acho que eu consegui conciliar o estudo, depois com o tempo, com vários hobbies que eu tenho, né? Então, a minha esposa fala que eu sou a pessoa que mais tem hobby que ela conhece, né? Os amigos meus também, né? Inclusive o espaço aqui, fazer uma observação, que coisa mais linda. Eu falo assim, o sonho, acho que é o sonho de consumo de todo homem, é ter esse espaço aqui que a gente tá. Depois a gente vai fazer um tour por ele. Mas, continuando na sua trajetória, né? Quando que veio esse estalo, tipo assim, cara, eu vou fazer médico, vou me matricular na faculdade? Eu acho que eu fui meio pelo embalo, cara, assim, aquela coisa. Eu era um bom aluno, naquela época o bom aluno meio que fazia medicina, ou direito, ou odonto, engenharia, né? E eu me dava mal pra caramba com exatas, eu era bom no resto, mas não era. Então eu sabia o que eu não podia ser, que era engenheiro, meus prédios iam cair todos, cara. Então eu acabei daí indo meio no embalo, né? Quando eu entrei na medicina, uma das coisas que eu falava era assim, aí tudo bem, passei na faculdade, fui bem no vestibular, passei na faculdade, e aí a questão era, o que você vai querer fazer, né? E eu falava assim, mesma coisa que antes que eu não queria ser médico, eu falava, eu já sei o que eu não quero, que é ser pediatra. Porque eu tinha a ideia... Olha só! Porque eu tinha essa ideia também, assim, um pediatra tem que trabalhar 24 horas, ele vive escravo da sua profissão, as mães ligam o tempo inteiro, e aí a gente vai, com o tempo... Eu fui descobrindo, depois lá eu estava no 4º ano de medicina, eu pensava em fazer pneumo, pensava em fazer endócrino, um monte de coisa. E no 4º ano de medicina eu fui fazer um estágio de pediatria, né? Falei, quem sabe eu faço um estágio para depois ajudar meu pai, né? E a primeira criança que eu atendi, eu falei, caramba, eu nasci para isso, cara, né? Eu tenho, assim, comecei a ver que era aquilo que eu gostava mesmo. Pediatria. A pediatria. Então eu meio que fugi dela porque ela ia atrás de mim, sabe? Né? Porque eu cresci no hospital pediátrico, né? Então, assim, a vida inteira eu tive contato com criança, né? Meu pai, igual eu falei, era um hospital muito próximo, a gente morava em cima, então direto
ele trazia crianças, ele sempre foi muito humano, sabe? Então ele trazia às vezes criança doente para almoçar com a gente. Naquela Sério? época, infelizmente, quem ficava internado pelo SUS, os pais não podiam ficar junto, cara. Então ele ficava com dó das crianças sozinhas chorando e a gente almoçava com criança doente, imagina, né? Se falar isso hoje, ninguém acredita, né? Mas então, assim, eu já tinha contato com criança e naquela época eu só não queria fazer a pediatria por a questão de eu achar que isso pudesse ser uma escravidão de trabalho e tal, né? E no final eu comecei a atender pediatria, eu vi que era aquilo que eu queria, eu fiz 1000 horas de estágio entre o quarto e o quinto ano. E eu virei pediatra já na faculdade, assim, tipo, né? Eu já era aquilo que eu queria fazer já mesmo. Definiu ali Defini. E vai ser isso. Com certeza. E você se inspira. Agora, falando de um elogio mesmo, eu elogio você para todo mundo, porque a gente vê o carinho que você tem com as mães, com os pacientes, as crianças, né? Inclusive, da parte da alergia, quando a criança não come chocolate, depois de muito tempo, vocês fazem uma festinha para ela. Isso veio do seu pai? Veio, com certeza, cara. Veio da criação, igual eu falei. Eu comentei que eu não é que eu não gostava, eu tinha dó dele, de trabalhar demais, né? E via como ele era escravo daquilo. E eu achava que todo mundo que fosse médico teria que ser desse jeito. E aí, com o tempo, a gente começou, né? Comecei a ver que não. E aí era engraçado, depois que eu fazia residência, né? Eu fiz em Curitiba a faculdade e fazia residência, que é pra gente fazer formação para ser pediatra. E eu fazia no Pequeno Príncipe, que é o maior hospital pediátrico da América do Sul. Então, e aí eu fazia lá, e aí o pessoal, geralmente os médicos, eles atendem, e na hora de descanso eles sobem pro quarto dos médicos. E eu descansava no próprio pronto-socorro, eu não ligava para choro, nada, porque eu fui tão acostumado a viver nesse mundo de choro, de criança, fazia parte da minha vida isso, que o pessoal tirava sarro, falava, o choro pro Guilherme não incomoda ele, né? E o pior é que não incomoda mesmo, eu tô acostumado, assim, de um jeito que faz parte de mim já tá no meu cérebro isso daí já, né? Então, eu falo que eu não escolhi a pediatria, ela me escolheu. Legal. Né? Ou realmente medicina por amor, né? Com certeza, cara, com certeza. Realmente. E aí eu vejo que, graças a Deus, isso foi um sinal mesmo de eu ter escolhido isso para fazer, porque eu era muito na dúvida quando eu era mais novo. Eu falo para meus filhos bastante isso também, né? A gente, como pai, a gente também tem que direcionar também, explicar os prós e contras, mas porque para mim foi um sinal de fazer e hoje eu sou completamente realizado no que eu faço. Mas a medicina faz parte da minha vida, não é a minha vida. Então, hoje ela não. Então hoje você consegue, por exemplo, fazer uma viagem quando você quiser, desde que, né, organize agenda e tudo mais, mas você consegue. Certeza. As coisas que uma das coisas que eu mais gosto, né, que é viajar. Né? Então, com certeza, a gente tem equipe, a gente acha assim, por exemplo, então se o cara não está 24 horas, né, sob a atenção do paciente, então quer dizer que eu estou dando pouco caso. Não, a gente forma uma equipe para que as coisas deem certo. E até melhor assim. Então, eu dei aula até o ano passado na Unipar, na faculdade, depois eu saí, mas eu continuo na residência de pediatria, e a gente tem as pessoas que a gente formou, né, para aprender o que a gente ensinou, para que quando eu não puder, ele atenda, e o paciente não fique desamparado. Formar bons profissionais. Com certeza, né? Essa é a ideia. Quando começou a residência aqui em Moarama, eu não sou o preceptor principal, eu faço parte da equipe, mas eu ouvi médicos aqui da cidade falar assim, vocês vão treinar concorrente. E eu falei, não, a gente vai treinar gente boa para dar atenção, porque um só não dá conta de todo mundo. Então a gente tem que... Uma equipe é muito mais legal do que um sozinho. A gente não pode abraçar tudo, né? Eu falo que é uma visão muito limitada. Você falar, não vou ensinar porque com certeza, vai roubar minha vaga. Não, cara. É um possível parceiro. Não, na minha área também, a gente com essa parte de produtora, de agência, eu já ajudei muitas pessoas, assim... pessoas que estão começando na filmagem, cara, que câmera que eu compro? O que eu faço? Cara, pegar pela mão e falar, não, compra isso aqui, compra aquilo. Sem isso de concorrência. Não, porque futuramente é um parceiro. Com certeza. E outra, a gente não consegue, igual você falou, abraçar o mercado. Não, com certeza. Completamente. E se é uma coisa que eu gosto, quando vai assim, por exemplo, igual você ia no meu consultório quando você era adolescente, às vezes vai um adolescente junto e eu vou lá e assim, eu tô na dúvida, você podia me dar uma ajuda, me dizer, falar se isso é importante, né? Orientar. E eu tenho o maior prazer, cara. Nossa, eu falo, um tempo atrás eu tava no consultório e tinha uma menina de uns 18 anos esperando na sala de espera ali e ela queria falar comigo. E eu não sabia quem que era, né? Daí eu falei, não, pode entrar, tal. Daí ela chegou e falou, olha, eu vinha no meu consultório com a minha mãe quando eu era adolescente
e eu passei em medicina, e eu vim agradecer, porque você foi a minha inspiração, pelo modo como você Olha atendia só. a minha família. Pô, foi um choque, um choro. E depois eu acabei dando aula para ela também, né? Porque ela passou aqui em Moarama. Então, esse é, né, a maior gratidão que a gente pode ter, né? E quem trabalha com criança tem muito isso, né? Eu falo que a criança, se ela gosta de você, ela te abraça, te dá um beijo. Se ela não gosta, ela te dá um chute, né? Não tem Não falsidade tem com criança. falsidade, né? Então, isso é muito... Então, quando eu recebo um abraço, todo dia a gente recebe abraço de criança, é isso que acho que me nutre, né? É um combustível para o dia a dia, né? Que Então top. é muito legal Que mesmo. legal. Guilherme, antes da gente entrar na questão dos seus hobbies, uma coisa que eu acho muito legal de trazer aqui também é o lado empresarial do médico. Né? Nosso podcast também é empresarial. Com certeza. E eu acho legal trazer esses bastidores, porque muitas pessoas que estão fazendo faculdade, e aí eu não coloco só médico também, como advogado, engenheiro, é formado para fazer aquela função, mas não para empreender naquela função. Com certeza. E eu queria saber de você como que foi no começo, né, da sua clínica. Você se formou, fez residência, quis abrir uma clínica já, trabalhou em outra clínica, como que foi? Isso é uma coisa que a gente fala, eu costumo dizer que os médicos sofrem demais com isso, né? A gente se forma, faz a residência, você aprende a tratar qualquer tipo de parada cardíaca, trabalha numa UTI, resolve tudo, faz prova de título, chega no consultório, a gente apanha da parte de contabilidade, de empresa, de um CNPJ. Então, assim, você descobre que eu, por exemplo, eu virei um CEO do nada, né? E ninguém me ensinou isso, né? E como eu sofri e apanhei até hoje, a gente passa dificuldade. Então, meus filhos, eu falo isso bastante para eles também, sabe? Hoje, um deles eles tinham aula hoje no colégio e era uma coisa sobre projetos de vida, uma coisa assim. Daí Sim. ele falou, pai, essa aula não é muito legal. Eu falei, é a aula mais importante tua, né? Porque, igual eu falei, o que você vai levar de um, sei lá, de um polinômio ou de um teorema de Pitágoras para a sua vida, né? Agora, o que você vai levar? Igual a gente falou antes, né? Do inglês, ou levar de uma sociologia, de uma Coisas filosofia, práticas, né? projeto de vida. E eu acho que ainda falta, né? Eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos e lá o estudo deles é totalmente direcionado não só para empreender, então eles têm até muito mais do que tem aqui, né? E até também para aprender coisas do dia a dia, né? Então, até sobre como que funciona o motor de um carro, como que uma aula de culinária, então faz parte do ensino não só você ser um bom profissional, como médico, como advogado, como juiz, mas também você ser uma boa pessoa, né? E voltando a falar da parte da empresa, então, como é difícil a gente empreender. Então, da gente ter, por exemplo, eu tenho pessoas que locam salas na minha clínica, eu tenho que gerir enfermeira, secretária, pessoa da limpeza, eu tenho que falar com o contador. Então, isso é muito complicado e a gente acaba sofrendo bastante com isso mesmo, sabe? O marketing, né? Então, que nem eu falei, depois que eu te encontrei, acho que a coisa mudou completamente, né? Para poder mostrar como é importante a gente mostrar o nosso serviço, né? Eu até sou meio preguiçoso, né, Igor? Você fala comigo, vamos gravar mais vídeo, qualquer hora eu gravo, né? A gente tem paciência. Mas eu vejo, assim, como isso me traz paciente, né? Então, assim, claro, não é só fazer um marketing, né? Não é só fazer um vídeo decorado ali. É mostrar um sucesso do meu consultório, falar, gente, atendi um paciente que deu certo e tal. E aí o paciente vem, fala, meu filho estava sofrendo, uma pessoa compartilhou esse vídeo e eu vi e vim em você. Então, as coisas como, né, a gente fala que o empreender é muito importante também e mostrar para as pessoas também isso, né? Eu falo que é muito fácil trabalhar com você, é muito fácil porque você é um profissional excelente. O povo tá vendo, elogiando, mas a gente elogia fora, dentro, porque você é uma pessoa que ajudou muito eu, minha família, e ajuda até hoje, né? Sempre atende, sempre dá o máximo. Então eu falo assim, é muito fácil porque o trabalho é muito bom. Então se vende praticamente sozinho, né? Porque, eu falo, os vídeos do Guilherme é um dos mais engajados que a gente trabalha, porque o pessoal acompanha mesmo. É um pessoal fiel. E hoje é difícil a gente montar fãs para nossa marca, para o nosso serviço. E nesse começo que você iniciou a clínica, você teve muito tropeço, muita dificuldade? Com certeza, cara. Assim, quando a gente chega, né, ainda mais que eu tô em Moarama já faz 24 anos. Então, quando eu cheguei, eu tinha 27 anos. Querendo ou não, a gente tinha, hoje não, mas tinha naquela época aquela ideia de que o médico novo, ele não sabe, o bom é o médico antigo, né? Aquela ideia de que a pessoa mais experiente tinha. Então, assim, eu
eu fiquei bastante tempo com a minha clínica aberta. Na verdade, não tinha uma clínica, eu tinha um consultório dentro de uma clínica e eu não tinha paciente. Eu atendia no pronto atendimento o dia inteiro, fazia plantão em todos os hospitais e durante uns 3, 4 anos eu fazia isso. E aí eu pagava a secretária, pagava um consultório para não ir absolutamente ninguém. Eu ouvia as pessoas falarem para mim no pronto-socorro assim, quando é coisa mais simples eu trago com você. Quando é mais complicada eu levo no doutor fulano. E eu ouvia falar, pô, mas eu estudei tanto, cara, né? Eu sei, eu posso mostrar tanto para essa pessoa e ela não confia em mim, né? E daí, com o tempo, né, um atrás do outro, um fala pro outro, né? E eu comecei também, eu trabalhava no SUS e eu atendia pacientes, crianças, por exemplo, uma criança doente que estava com febre. E eu precisava ver essa criança dali 2 dias, eu ficava preocupado, eu falava, meu Deus do céu, essa criança está com febre, para onde que ela vai se ela não melhorar, né? E daí eu falava assim, você pode ir no meu consultório depois da manhã para eu ver o teu filho? E ela falou, mas eu não tenho dinheiro para levar no teu consultório. Eu falei, mas eu não vou cobrar. E eu atendi, acho que muito tempo, gratuitamente, fazendo no meu consultório, retornos de pronto-socorro. Então eu chegava de dia, tinha 5 retornos no meu consultório de SUS, do pronto-socorro. E isso para mim foi, assim, era muito bom, porque essas pessoas depois, dali um tempo, aparecia essa pessoa no meu consultório. Dá para fazer uma consulta um pouco mais barata? Eu gostei tanto de você, e eu não queria levar lá, porque deu certo o tratamento. E aí começou, um falar pro outro, né? E aí a coisa cresceu, assim, absurdamente, tipo, em 2, 3 anos cresceu muito. Mas foram 2, 3 anos na vida, assim, que foi muito complicado. E eu falo para quem acaba de se formar, que às vezes acaba chegando no consultório, né, e querendo alugar uma sala e perguntando como é que você tem essa clientela. Eu tenho 16 mil pacientes cadastrados no consultório. 16 mil pacientes? Então, aí como é que você chegou nisso? Eu falei, 27 anos de formado, né, cara? Mas é dia após dia e divulgando de boca a boca mesmo, né? Essa foi, digamos assim, foi uma das estratégias que você aderiu para crescer, né? No famoso boca a boca, porque era diferente. E não tinha Instagram, não tinha, naquela época não, era revista, né? Então, assim, a gente pagava para o pessoal fazer aquelas revistas que ficavam em sala de espera. Rádio tinha, também, né? Rádio. Então, não tinha, né? Era boca a boca. Hoje eu acho que é mais fácil até, né? Porque, assim, você vê pelo Instagram, tem muita coisa também que às vezes é alarme falso, né? A pessoa faz uma baita de uma propaganda lá e você vai ver, não é nada daquilo, né? Então, aí tem que mostrar daí. Aí, porque eu acho que o Instagram ajuda nesse quesito. Então, hoje um paciente foi no meu consultório, ele veio de Engenheiro Beltrão, que não é perto daqui. E como é que você descobriu a clínica? Não, eu estava trabalhando, né, lá na minha oficina, e com meu filho que não melhora, daí eu comentei e uma pessoa falou de você. Só que só falou de mim. Quem que é o Guilherme? Daí que ele foi pro Instagram. E daí ele viu os meus vídeos, aí falou, tá, então é esse cara aqui. Então, assim, eu acho que complementa. A pessoa não vem só por causa disso. Exato. Né? Eu vou lá impulsionar um vídeo meu falando um monte de asneira, mas vestido todo arrumadinho lá, né? Mas se eu não... quem que é esse cara? Veio do além, né? Então, além de tudo, eu acho que é as duas coisas. Mas hoje, com certeza, é muito mais fácil, né? Eu sempre falo no Instagram para as pessoas, empresários que me perguntam, mas eu vou focar só no marketing digital? Não, cara, você tem que fazer justo também, né? Tem que fazer de tudo um pouco, claro. né? Porque é um conjunto de coisas que vai fazer indicação, ter um trabalho bem feito, divulgação em marketing físico, né? Que seria outdoors estratégicos, é um conjunto, e o marketing digital. Então, a pessoa tem que fazer um todo, né? Com certeza. Não adianta ela focar só em uma coisa. Então, o que você diria hoje para quem está começando na medicina, né? Que não te falaram há anos atrás, para ter sucesso hoje na área da medicina? Eu acho que, primeiro, tem que ter formação, cara. Então, assim, não adianta nada a pessoa... Porque hoje não existe mais aquele médico que tinha 30, 40 anos atrás, né? Então, já tem muita gente, tem muita faculdade de medicina. Hoje em dia, tem muita gente que tá ali porque o pai quer, né? O pai tem condição e paga a faculdade e ele nem sabe o que tá fazendo ali, então se forma, nem sabe por que tava ali. Então, hoje em dia, para você se sobressair, primeiro tem que ter formação. E hoje em dia, cada vez mais formação. Então, não adianta você fazer só a faculdade de medicina, os 6 anos, e sair atendendo. Eu acho muito pouco. A pessoa não sai pronta com 6 anos, é muito pouco. E aí vem né, fazer a residência, né? Que nem no meu caso, por exemplo, né? Você tem que fazer 6 anos de medicina, depois 3 anos de pediatria, depois mais 2 anos de alergia. Então são 11 anos estudando para você fazer a prova de título e se tornar alergista. Fora isso,
eu tenho que validar. Todo ano em congresso e tudo. Então, eu acho que a primeira coisa é formação. E depois é insistir, né? É mostrar algo diferente, né? Que você faz uma coisa que ninguém faz, ou que você tem conhecimento naquilo, e ter carisma, né? Ter carisma é saber conversar, olhar no olho. Então, várias vezes eu atendi já com muita gente, eu já observei, né? Até porque eu ensino, né? Como que atende, então eu já observei vários médicos atendendo. E eu já vi, assim, médico que a gente chega um paciente no consultório, o paciente dá a mão e o cara não olha para o paciente, né? Não dá a mão para o paciente. Então, assim, depois reclama que não tem consultório, ou não dá atenção, né? Então, eu acho que tem que ter essa empatia também. Então, é um conjunto de fator, cara. É conhecimento, empatia e se agarrar nas oportunidades também. Então, que nem eu falo, não ter preguiça. Né? Então eu falo, às vezes o pessoal fala, mas você, onde é que você tá? Eu falo, pô, mas você não sabe o tanto de vezes que eu fiquei sem dormir já. Tantas noites que eu passei, quanto que eu abdiquei da minha vida de festa, de sair quando eu era mais novo, para estar estudando, para passar a noite em claro, para chegar, né? E eu ainda acho que eu sou muito pouco ainda, né? Então, às vezes, eu acho que o inconformismo fala o que eu sei é muito pouco perto do que as pessoas acham que eu sei, né? Se a gente não continuar estudando sempre, a gente fica para trás. O inconformado, né? sempre voa, né? Mas é por conta disso, cara, eu quero aprender mais, eu quero entregar mais para as pessoas. E sempre eu sempre duvido do meu conhecimento. Então o paciente chega lá no consultório, ele fala e eu fico pensando, não deve ser para eu tentar. Ah, não, era isso mesmo, sabe? Mas sempre duvidar do conhecimento. Eu acho que isso aí é a chave. Eu chegar e sentar e falar, alguém fala assim, pô, você é muito inteligente. Falar, eu sou mesmo, né? E parar com isso, eu começar a acreditar que aquilo que eu sei é suficiente, é o primeiro passo para começar a dar errado. Né? A gente nunca vai saber de tudo. Com certeza, né? Eu sempre falo, né? A gente tem que sentou na mesa, a maioria das vezes eu falo menos. Eu escuto mais do que eu falo. Porque sempre tem coisa para você aprender. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de escutar, cara, eu não sei isso aqui, vou aprender. Claro. Eu acho que isso é muito importante. E quando que a alergista, como que fala o termo? Alergista ou alergologista, né? Isso entrou na sua vida. Cara, isso é muito louco. Foi? Porque você era pediatra. E você também é alergista. Eu fiz pediatria, eu fiz ebiatria depois, que é para atender adolescente, e vim atender em Moarama, né? E daí, como pediatra, trabalhava em UTI, trabalhei 13 anos em UTI, e aí até meus filhos nascerem. Eu fazia muito plantão, né? Eu já estava casado, mas fazia muito plantão, passava o final de semana inteiro fora de casa. Tinha vezes que eu entrava no plantão na quinta e saía na segunda de manhã. Então, assim, passava no hospital o tempo inteiro, né? Até que meus filhos nasceram, eles foram para a UTI que eu trabalhava. E me deu um baque de um jeito, cara, assim, de ver eles lá na incubadora. Eu passei de médico para pai, né? Passando o sofrimento, entendendo o sofrimento de um pai tendo um filho numa UTI. E quando eles saíram da UTI, eu falei, eu não quero mais trabalhar na UTI, cara. Eu não quero mais fazer plantão. Eu quero mudar minha vida de um jeito que não é, né, que eu não quero mais. E a alergia era um sonho de antigamente. Quando eu estava fazendo a residência em pediatria, eu sempre quis fazer alergo, só que ele só tinha em um lugar aqui no Paraná, 2 vagas, e na época não era remunerado. Eu tinha que ficar 2 anos estudando, fazendo lá em Curitiba, sem receber. E na época eu não tive como fazer isso, eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, eu abortei esse sonho para poder trabalhar. E, sim, estava realizado com a pediatria. Sim. Mas parece que faltava alguma coisa. Assim, acho que o desafio, né? Porque a alergologia é um eterno desafio. Chama alergo-imuno, porque a imuno é uma das coisas, o maior pavor do estudante de medicina é a imunologia. É uma matéria que dá no 2º ano e fala sobre antígeno, anticorpos, células e assim, quando a gente está no 2º ano, eu mesmo quando fiz imunologia, eu falei, meu Deus, eu não entendia nada disso aqui, né? Eu terminei a imunologia sem entender o que era. E aí, os filhos nasceram, eles eram pequenininhos, eu fui lá e falei para minha esposa, eu vou prestar uma prova para ver se eu passo para fazer alergo-imuno. E aí eu passei na prova lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, cara. Nossa. E aí, imagina, e eu tinha que passar uma semana em Juiz de Fora, 3 em Moarama, durante 3 anos. E a minha esposa falou, pode ir que eu seguro as ondas aqui, a onda aqui. E eu fiz isso, na loucura, pegava um avião, passava uma semana lá e eu tinha que fazer horas de atendimento. Depois eu passei mais 1 ano na USP, né, fazendo um fellow lá, para ter horas de atendimento para poder fazer uma prova de título. Fui fazer a prova de título com 40 anos. E o pessoal falava, cara, você não vai passar. Ninguém passa em imuno, que é muito difícil, com 40 anos. E ainda mais eu com criança pequena, ajudava a cuidar, atendia no consultório
e estudava, todo dia. Isso faz 15 anos, né? Então eu ficava até umas 10 horas da noite com a minha esposa, cuidando dos meninos, eles dormiam, eu ia pro escritório estudar. E ficava até umas 2, dormia até as 5, ia atender. E aí na semana da prova... Não dormia. Eu fiquei... Na semana, no 10 dias antes da prova de título, lá em São Paulo, eu fui embora. Eu fiquei em São Paulo, falei, Mari, minha esposa, né? Segura a onda aqui que eu vou ficar trancado num quarto de hotel. Então eu levei meus livros, eu fiquei trancado, eu andava, né? Não dormia estudando. E eu passei na primeira prova, né? Então, era uma coisa que até o pessoal, os residentes mesmo falavam lá, ó, não, você tem que fazer umas 2, 3 vezes, porque é difícil passar, né? Uhum. Então, eu acho que foi, de tudo que eu passei de dificuldade, assim, foi o maior desafio e a maior prova de que eu podia conseguir mesmo, foi passar nessa prova, mais do que fazer vestibular de medicina e mais do que qualquer outra coisa, sabe? E foi um divisor de águas para mim, porque daí me mostrou um desafio que é trabalhar com imunologia e depois, com o tempo, a gente descobre que a imunologia explica a medicina. Você interpreta diferente um hemograma, você interpreta diferente uma doença, porque está tudo interligado. A imunologia, que é o sistema imune, né, ele explica doenças como câncer, como doenças autoimunes, como alergias, por que tem aumentado hoje em dia doenças autoimunes. Então, abriu um horizonte para mim, que antes era só ficar orientando como que amamentava, não que eu não goste disso, mas como que trata uma dor de garganta e uma dor de ouvido, que virou meio que um trivial, para falar, agora eu tenho que estudar, cara, porque agora eu passei nessa prova e eu vou ter que estudar. Então, eu voltei a estudar absurdamente, a ir muito mais em congresso do que eu ia, e foi que apareceu daí essas coisas que a gente faz, né? Então, hoje em dia, a gente faz um tratamento de alergia alimentar, que chama dessensibilização, que no Paraná deve ter uns 4 ou 5 que fazem, sabe? Então, pessoal, às vezes a gente vai para congresso fora e fala, mas lá em Moarama, né? Então, no interior. Agora tá vindo um paciente de Salvador, ele alugou um Airbnb, vai ficar 2 meses aqui para fazer um filho anafilático a leite, né? É uma alergia grave e vai para tratar com a gente. Então, do nada, assim, a gente... né? Do nada não, mas de muito esforço, mas foi um desafio e até hoje é um desafio. Né? E os seus filhos são gêmeos? São gêmeos. São gêmeos. E como que foi, Guilherme, o papel da sua esposa em tudo isso? Quanto tempo vocês estão juntos? Como que foi? Ela sempre te apoiou, sempre teve do seu lado? Como foi, cara? Eu falo que a Mari, se não fosse ela, não ia, né? Então, a gente conhece desde 2002. Então, nós estamos juntos há bastante tempo. E assim, com certeza, se não fosse o apoio dela para segurar a onda aqui, né? Com os meninos e a vida inteira, né? Então, a parceria e principalmente dela me aceitar. Então, pelo tanto que eu estudo, pelo tanto que eu tenho que viajar, né? Então, volta e meia ela ouve isso. Então, ela vai lá no salão, uma amiga, como é que você deixa teu marido viajar tanto assim, né? E aí ela comenta comigo, né? Assim, as pessoas não entendem como a gente faz, né? O tanto que a gente se esforça para ter esse atendimento que, entre aspas, é uma coisa diferenciada, né? E então ela ouve bastante isso de por que eu viajo demais. E depois, que tem a minha outra parte, que é a minha parte de música, a minha parte de, por exemplo, ir em show. Ela não gosta eu adoro rock, gosto de rock pesado, heavy metal, não tem nada a ver com a minha cara, né? E eu vou em show de heavy metal onde tenho só cabeludo, né? E ela não gosta, ela não tem nada a ver com isso, mas ela me deixa aí, eu vou com meu filho, e acho que justamente por ela me aceitar do jeito que eu sou, é que a gente tá junto tanto tempo. Ela te apoia, né? Esse completamente. Assim como eu apoio ela. Então, a gente procura uma pessoa para nós somos uma parceria, né? Uma parceria total. Que top. Guilherme, vamos entrar agora nessa parte dos seus hobbies, que quando a primeira vez que eu descobri isso, eu falei, cara, não é possível que o doutor, né? Guilherme gosta disso. Cara, é um mundo muito louco. E pra gente introduzir, você sempre gostou de heavy metal? Conta pro pessoal, quais são as bandas que você curte, pra eles entenderem bem o estilo que você gosta. Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de música, né? Então, eu tenho 51 anos. Então, assim, eu passei a minha infância em Umuarama, década de 80. Acesso sem internet, onde você tinha acesso à rádio, né? E loja de disco que vendia disco de novela, né? Ou sertanejo. Então, a sertanejo tá na minha cabeça, porque eu ia para a Fazenda do Vô, eu ouvia, né, Tunique Tinoco, né, essas coisas. Então, a gente estava acostumado com isso já. Eu sempre gostei desse sertanejo raiz e gostava de tudo. Assim, o pai ouvia samba, ouvia MPB, então, assim, música boa, né? E aí, assim, eu me interessava em conhecer mais. Então, na época, eu tinha acesso a conhecer
mais música através de comprar disco de novela, descobrir quem que era o cantor lá. Eu tenho, sei lá, né, na época, sei lá, o nome lá, AC/DC, eu não tinha AC/DC em novela, mas tinha o Bon Jovi, por exemplo, né? Bon Jovi, então quem é o Bon Jovi, né? Aí eu ia para Curitiba, na casa do meu avô, ia numa loja, eu quero comprar esse disco. Quem que é, sei lá, o Dire Straits, né? Ia para Curitiba. E aí, com o tempo, eu comecei a comprar discos mais de rock calminho, assim, né? Eu tinha 8 anos, mas eu sempre gostei. E daí, lá pelos meus 11, 12 anos, assim, eu comecei a me interessar mais. Aí comecei a ouvir mais rock mesmo. Ganhei uma guitarra quando eu tinha 11 anos, do meu pai. Eu tocava violão, tocava de ouvido. Eu ganhei violão com 6 anos. Do meu pai, né? E aí, só que assim, tocava, né, num conservatório musical sertanejo. Mas né? você aprendeu sozinho o violão ou não? Não, né, em escola de música mesmo, Escola de né? música, Escola de música, mas assim, o classicão básico, para uma né? criança de 6 anos, né? E tocava, né, em audições daquele conservatório musical, música sertaneja, né? Lampião de Gás, música, né, barroca, Raiz. coisa assim, raiz, né? E então era isso que eu conhecia, mas eu gostava, né? Então assim, para mim a música sempre fez parte de mim, né? Então meus pais falam que desde criança, assim, eu pequenininho, eu já tocava, tinha ritmo com, né, tocar tambor e tal. Mas assim, aí eu ganhei uma guitarra, mas era muito difícil, foi na época do Rock in Rio. Eu tinha 10 anos, 85. E aí eu vi no Rock in Rio, na Globo lá, AC/DC, o Whitesnake, eu ficava vendo o cara do AC/DC tocar, falava, meu Deus, o que é isso, né? O cara louco tocando. E assim, naquela época eu não podia, quem gostava daquilo lá era do mal, era uma coisa muito, né, o metaleiro, né, cabeludo, um cara que é maconheiro, essas coisas todas, né. Então assim, eu ficava vendo na televisão, mas ó, você não pode gostar disso não, porque isso aí é errado, né. Pecado gostar é pecado, disso, né. E aí, com o tempo, eu comecei né, aí ir para Curitiba, eu comprava um disco e tal, mas não do rock pesado, era um rock comum. Rock mais leve. E eu acho que o que me introduziu ali no rock mais pesado foi começar a ouvir Dire Straits e depois Guns N' Roses. Aí começar, né, com 13, 14 anos, eu vivi aquela fase que lançou o primeiro disco do Guns N' Roses, que tinha Sweet Child O' Mine, que era uma música que na época, né, tava estourando ali. E dali pra frente eu comecei a me interessar mais. E é engraçado que eu conheci até a banda que eu mais tem a ver comigo, chama Rush. Rush? É de uma coruja? E eu tenho onde você olhar aqui, depois eu vou te mostrar, tem coruja pra todo lado. E eu tenho no braço tatuado, né? Tem tatuagem também? Eu tenho no braço, tenho aqui, né? Isso aqui é uma tatuagem toda feita com capas de disco do Rush, né? Ah, que legal! Eu tenho a ficção pelo Rush, eu tenho uma guitarra do Rush assinado pelo cara. Agora, final do ano, em janeiro... Você chegou a conhecer eles? Eu vou conhecer eles. Em janeiro, legal. eles se reuniram depois de 50 anos. Um dos guitarristas, o baterista morreu e eles ficaram 10 anos sem tocar. Eles se reuniram agora e vão começar uma turnê de novo mundial. E vão tocar em Curitiba em janeiro. E eu consegui um esquema de conhecer os dois, cara. Então eu vou lá... Então eu vou lá, eu vou lá conhecer os caras. Eu conheci o Rush com um tio meu que me mostrou. Eu tinha também 15 anos e quando eu vi a primeira vez, eu fiquei louco por aquilo. E daí eu lembro que eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, eu fui de excursão, minha mãe me deu um dinheiro para comer. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para comer, fui numa loja de discos, comprei todos, eram CDs, comprei todos os CDs do Rush, sobrou $100 para ficar 15 dias. E eu comia chips, né? E pedia dos amigos, às vezes, um pedaço do hambúrguer, né? Mas o importante é que tinha o disco. Eu tinha toda a coleção. Então, e você ainda tem essa coleção? Tenho a coleção inteira. E é engraçado porque, assim, aí quando eu cheguei, isso foi em 91, tava começando o CD, né? Ninguém tinha CD. Tinha CD de novela, tinha CD de música clássica, mas não tinha no Brasil CD de rock. Né? E eu apareci com a coleção inteira do Rush, né? Então meus amigos iam lá gravar de mim, ninguém nem conhecia direito, mas era conhecido porque o cara tem a coleção inteira do Rush. Depois eu fui conhecendo Led Zeppelin, Deep Purple, e por aí eu tenho 1000 CDs, né? Da época que eu comecei a colecionar CD até apareceu o MP3, né? Que daí acabaram as coleções, né? Mas eu tenho guardadinho ainda tudo, né? Então... tem alguma banda nova no segmento? Porque pelo que eu vejo, Guilherme, igual eu falei, eu não sou do rock, né? Eu sou mais, igual você falou, música raiz. Pode não parecer, mas eu gosto de Liu e Léo, Tonico e Tinoco. Eu sou dessa linha. E eu tenho muita curiosidade. A gente vê muito sertanejo hoje, crescendo, tal, aparece um aqui, aparece outro. Mas a banda de rock eu vejo muito pouco. Tem ainda mercado? Como que tá? O rock, ele tá num lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é no underground.
Porque o rock, ele chegou no mainstream, né? Eu acho que nos anos 90, né? Na MTV, eu acho que na época da MTV tinha, então, muita coisa de rock aparecendo. Foi na época do Nirvana, do Pearl Jam. Mesmo que não conhece Sim. rock, sabe quem que é o Nirvana, né? A capa do A bebê capa, nadando, Nevermind. Né? Então, assim, naquela época o rock chegou no mainstream. Então, assim, qualquer pessoa, você ia num rodeio, tocava Nirvana, tocava Pearl Jam, depois tocava, né? Sei lá o que lá. Então, a gente fala assim, naquela época ele chegou no mainstream e aí, dali pra frente, depois dos anos 2000, começou a decair, e depois que apareceu o MP3, muitas bandas viviam de venda de disco e eles perderam, né, o espaço. E o rock também, eles foram envelhecendo. Hoje eu vou em show de rock de pessoas da minha idade para mais velho. O público que vai em show de rock, a maioria, ou leva os filhos que gostam, ou é cara da minha idade, que vai no tipo de show que eu gosto, né? Mas tem ainda um universo underground grande ainda. Depois que apareceu o Spotify, né, a gente conhece, então, quem gosta de heavy metal, de rock, de hard rock, tem muita coisa ainda, mas tudo no underground, né? Uma coisa assim. Então, se você for começar a ver, tem shows acontecendo, tem lugares em Curitiba, Torque and Roll, tem lugares em Maringá, tem lugar em São Paulo, né? Manifesto, então, mas é sempre o mesmo pessoal. Tanto que a gente vai nos festivais, a gente fala, pô, né, um festival de um monte de gente, você meio que conhece todo mundo, né? Todo mundo não, muita gente, né? Mas existe uma cena legal. E, Guilherme, o que é a música para você? Por quê? A gente sabe que a música, ela toca nós de maneira diferente, né? Uma música lembra uma coisa, lembra um momento. E o que você acha que o rock mais te toca, assim? O que ele traz esse seu lado? Não só o rock, a música, né? Porque música, igual a gente comentou, né? Eu gosto de música boa. Então, assim, eu ouço muito blues, eu ouço jazz. Eu acho muito legal. Eu ouço jazz, eu tenho muita coisa de banda antiga, então de jazz tem bastante coisa, né? Então, assim, a música é bem tocada. Então, a música me toca. Eu acho que a música é o que mais me toca. É o que mais me toca. Então, assim, eu não conseguiria viver sem música um dia da minha vida, né? Isso desde criança até hoje. Então, meu filho mesmo fala isso pra mim. Fala, onde meu pai tá, ele tá ouvindo música, né? Então, eu vou tomar banho, eu coloco música, eu tô no carro, a gente viaja e toda hora. Aí ele vem falar comigo. Tem alguma banda que você não conhece, pai? Porque ele vem, né? Eu tenho um dos meus filhos que gosta muito de música, ele toca, tudo. E é um guitarrista ele toca de muito primeira, bem, né? Toca muito bem, o Pedro. E ele vem falar pra mim assim, pai, descobri tal banda, né? Eu falo, tá, é a banda tal, tem tal guitarrista, tal baixista. Enciclopédia viva. Então, aí eu falo, por quê, cara? Então, voltando lá pra trás, quando eu não conhecia ainda as bandas, porque eu não tinha acesso, porque eu morava aqui em Moarama, eu lia sobre isso. Então, eu ia na Livraria Paraná e comprava revistas de música. Então, eu tenho, aqui embaixo tem um porão, eu tenho uma coleção inteira de revistas de música guardadas, e eu lia de cabo a rabo, tudo. Então, assim, eu sei, sabia até hoje, né, de muitos nomes de banda, de um cara que saiu de uma banda, fundou outra. A gente faz até, às vezes, uma árvore genealógica de bandas que um saiu de um lugar, foi para outro e tal. Então, os amigos meus falam assim, o Gui, ele não apagou a lixeira dele ainda, né, porque... Quando ele começa a falar sobre isso, eu vou embora, né, falando. Então, e é um conhecimento que tá para mim, assim, eu guardei para mim, mas que eu acho que me ajudou muito, até na parte de literatura mesmo, de entender, porque é isso que eu falo. Por exemplo, eu odiava ler Dom Casmurro e Escravizaura quando eu era mais novo, mas eu lia tudo de música, lia tudo de rock, lia tudo de carro, adoro coisa de saber de carro também? Lia tudo de esportes, basquete eu gosto muito, futebol americano eu gosto muito. Então, eu sempre fui um leitor assíduo, e eu tenho um monte de livro, e eu acho engraçado, porque eu tô lendo uns 5 livros ao mesmo tempo. Então eu leio um pouco, aí eu paro e começo a ler o outro. Aí eu paro e começo, depois eu volto para aquele que eu estava lendo, né? Continua um pouquinho. Até eu faço meio de propósito isso, sabe? Para estimular o cérebro, sabe? Para lembrar onde é que eu estava mesmo nisso aqui, né? Então eu tenho... Puxa um resumo, né? Puxa um resumo, então eu guardo um resumo, e hoje em dia, em tempos de Alzheimer, né, cara? Eu já tô com 51, eu quero ter uma cabeça boa por muito tempo. Então eu faço muito isso, de ler vários livros ao mesmo tempo, e para tentar lembrar, agora eu vou ler essa biografia de tal banda. Onde é que eu estava mesmo? Lembrei, estava em tal lugar e tal. Então, eu falo que a gente não precisa aprender a ler e escrever lendo uma coisa chata. Você pode aprender coisa interessante, né? E, então é isso. Eu vejo que é muito presente aqui nas coisas que você falou que gosta, muita cultura americana, cara. Eu acho isso muito legal. Quando que veio isso? Além da música, porque a gente vai mostrar aqui depois do espaço, mas,
Cara, tem um monte de referência americana de bares, É. toda essa cultura eu acho muito legal. Porque eu acho assim, muito do que eu gosto tá ligado, né, as coisas, então, a outra coisa que eu gosto muito é filme. Então, assim, você vai ver depois ali, tem umas plaquinhas de filmes anos 80, né? Então, assim, os filmes que eu gosto, vem a maioria dos Estados Unidos. As músicas, claro, tem música da Inglaterra também, Sim. tem muita coisa boa, né, da Europa também. Então, da Suécia, você vai ver também que tem coisas nórdicas. Eu sou muito louco pela cultura escandinava, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Então, às vezes a gente eu me vejo conversando com alguém sobre os Vikings, né? Já assistiu a série? Já, com certeza, né? Gosta? Opa, Nossa, com certeza. Eu assisti 4 vezes essa série. É mesmo, cara? Eu gosto muito A minha próxima tatuagem eu vou fazer no braço, eu tô até tirando uma para fazer uma por cima que vai ser uma temática viking. Vai ser as runas, uma machado? O machado, vou fazer um escudo e depois mais um símbolo de algumas coisas aqui. Então eu tô fazendo um desenho vai ser um braço inteiro aqui, né? Então, mas eu gosto muito, cara. Então tem coisas também da Europa, né, que eu gosto. E tem coisas que eu não tenho saco, assim. Uma coisa que eu não tenho paciência é pra, tipo, Itália, vinho. Assim. Eu gosto de churrasco. Bem isso. Então eu gosto da música americana, eu gosto do churrasco, eu gosto do Texas barbecue, eu gosto não que eu não gosto de comida italiana, mas assim, mas se for pra escolher uma viagem, eu quero ir pra Inglaterra, eu quero ir pra Suécia, ou eu quero voltar. Ou eu quero voltar pela 23ª vez para os Estados Unidos, né? Você passa todas as férias lá? Bastante, cara. Bastante. A gente fala, falta pouco para conhecer o país inteiro. Falta o Alasca, eu quero muito conhecer o Alasca. Você mencionou um lugar que você quer ver que é muito cobiçado pelo pessoal do sertanejo. Nós vamos passar o final de ano nos Estados Unidos. Eu vou para um dos lugares que eu vou é para Nashville, né? E Nashville tem, né, a questão do country, né? Mas assim, lá não tem muito esse negócio, lá toca de tudo, né? Então, principalmente lá eclético, né? Na Broadway, né, que é a rua principal de Nashville tem várias bandas tocando, tem desde o rock até o country, até o blues, né? Tem outros. Eu fui pro Texas ano retrasado. O pessoal fazer o que no Texas? Você gosta de rock? Eu falei, rapaz, tem um monte de coisa legal no Texas. Tem muita coisa inclusive o country. Então a gente foi para vários locais country. Eu não tenho. Eu falo, às vezes dá a ideia de quem gosta. Eu sou assim, por exemplo. Quem gosta de heavy metal não gosta de música country. Jamais, né? Você gosta de música boa. Eu fui para Barretos já, cara. Né? Olha só. Então, na época de faculdade, foi para Barretos. Pus chapéu e tudo, né? Claro, não é uma coisa que eu ouço o dia inteiro, mas para estar com meus amigos lá, a gente era novo e eu adorei. Então, assim, eu nunca fui radical em nada. Até por isso que eu acho que eu não me enquadro em lugar nenhum, né? Porque, igual eu te falei, né? Você falou que eu nunca imaginei que você gostasse de heavy metal, né? Eu falei, assim como você não imagina que eu gosto de heavy metal, os caras que gostam de heavy metal não imaginam. Não imagino que você gosta que eu gosto também, porque eu tô lá de óculos, gel no cabelo, vendo uma banda tocar lá. E eu acho que isso é legal também, né? A gente legal, quebra de padrões. Meio misterioso assim, é bacana também, não, né? É legal. Eu falo, eu tava ansioso por esse podcast, porque eu falei, cara, o pessoal vai pirar, até pra eu conhecer mais também e ver as curiosidades, né? Inclusive, você falou que gosta muito de carro, essa eu não sabia. Eu gosto de carro antigo, cara. Eu também sou apaixonado. Qual que é o modelo de carro que você... Eu quero, eu gosto. Você quer ter, assim. Eu quero ter um V8, cara. Tem um V8 anos ali. 68, anos 70, ali no máximo, ali, né? Tem muita coisa legal. Tem uns Buick bacana que eu acho, né? Meu sonho de consumo é ou um Mustang 68 ou um Dodge 68. E no preto. Pretão ou máximo um chumbo. Toda vez eu fico olhando pela internet, tudo, né? Eu também gosto de caminhonete, então, caminhonetona também, V8, né? Então, também caminhonete antiga, né? Meu cunhado, ele gosta muito, ele tem várias, então, toda vez que eu vou pra Curitiba lá, eu curto lá com ele tem uma F-150, uma americana, uma V8. Nossa, é uma coisa linda, cara. Eu gosto muito eu falo, já zerei os reality show de carro da Discovery, Netflix. Pego pra assistir tudo também. É legal demais. Inclusive, tem um reality legal que é de barbecue lá, de carne também, de churrasqueiro, na Netflix. É muito massa também. Eles retratam
É isso aí, cara. É competição de quem assa carne melhor. Não, e eu sou assim, cara, eu sou fuçador. Então, que nem eu falei, cada semana eu tenho um hobby diferente. Então, eu já fiz, como é que fala? Carne defumada de 48 horas defumando no pit smoker, aprendendo a temperar com suco de maçã para ficar melhor. Depois aprendi a fazer cerveja, já fiz várias vezes cerveja. Então tem de tudo, cara. Cada mês eu tô fazendo uma coisa diferente, cara. Sempre movimentando a cabeça. Tem que ser, né, cara? Eu acho que tem que ser. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, é deitar no sofá e ficar final de semana deitado o dia inteiro, sabe? Me irrita. Parece que é pesado, assim, pra mim, né? Então eu tô sempre andando pra algum lugar. E qual que é um outro hobby que você tem que ninguém imagina? Cara... Acho que eu já falei, né? Eu fazer cerveja, assistir futebol americano, eu gosto muito, né? Então, eu sou fanático pelo Green Bay Packers, que é um time de Wisconsin, né? Lá no oeste, no norte dos Estados Unidos, né? Lá em cima. E eu fui uma vez para lá, para Milwaukee, em 2014. Eu fui para Chicago, daí depois a gente foi para Detroit, depois foi para Chicago e depois foi para Milwaukee. Eu queria conhecer a Harley Davidson, conhecer a fábrica de cerveja, lá em Milwaukee tem bastante cervejaria, e lá eu descobri esse time, o Green Bay Packers, o pessoal, todo mundo andava de amarelo lá, amarelo e verde, né, do Brasil até, e aí é uma cidadezinha de 80 mil habitantes, perto de Milwaukee, onde o estádio da cidade tem 100 mil lugares. E faz 30 anos que esse estádio está sold out em todos os jogos. Eles conseguem encher o estádio, que é maior do que a população da cidade. Cara. Nossa. E aí, assim, eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a curtir. E eu sou um viciado agora, assisto todos os jogos, acompanho o time, tenho o capacete de futebol americano deles, né? E todo um monte de coisa do time. Então, é um hobby que é assistir futebol americano. E coleções? Você tem coleções do quê? Eu tenho de disco, né, de CDs, né, que na época, então é o que eu podia comprar na época, porque o LP já estava em baixa quando eu comecei a colecionar, então a gente, vinil, né, chamava LP, long play. Então eu tenho de disco e tenho um pouco de cada coisa, cara. Então tem de revistas de rock, eu tenho de pop funko, né, de bonequinho, você vai olhar ali, né. Eu piro nessa... Eu tenho uma fixação em Breaking Bad, não sei se você assistiu a Breaking Bad. Maravilhosa essa série. É uma série que eu assisti 3 vezes, né, e meu filho tá assistindo agora, eu tô vendo com ele de novo, né. Você também gosta de assistir as coisas repetidas? Gosto, cara. Eu decoro as falas, né. A minha namorada fala, mas eu quero ver coisa nova, eu gosto de... o que eu já sei que é bom. Eu também sou desses, eu assisti Vikings 4 vezes, Breaking Bad eu assisti 2. Eu agora tenho um monte de coisa do Breaking Bad aqui também, tem bonequinho do Breaking Bad, do Gus, do Walter White, do Jesse Pinkman. E agora eu tô assistindo Os Sopranos, que eu não tinha... Eu sabia que era uma série legal, que é o Breaking Bad, o Better Call Saul, era meio que ligado a essa série Sopranos, que era no final dos anos 90, que é dos mafiosos e tal, e apareceu no Prime o ano passado. E eu tô assistindo, tô na 3ª temporada. Vale a pena, cara. Better Call Saul eu assisti também, cara. Eu achei... Eu não sei, eu gosto muito de Breaking Bad, mas eu achei ela até mais legal que Breaking Bad, mas eu acho que é porque a gente assistiu a... Com certeza. Quem começar vendo o Better Call Saul, ainda mais os primeiros 4, 5 episódios, é meio paradão também, né? Então quase que a gente desiste no começo, né? A gente insiste porque quem gostou de Breaking Bad vai assistir, né? Quer ver um pouquinho da trajetória ali, com certeza, né? E depois, né, aí você vai vendo e é muito legal, né? 3ª, 4ª temporada é muito bom, né? É uma série que eu gostei bastante. Eu também sou nessa pegada, eu gosto muito de Vikings, Better Call Saul, Breaking Bad, Game of Thrones. Nossa, eu sou apaixonado. Eu não vi Game of Thrones, cara. Eu vi um pedaço. Todo mundo fala pra mim isso. Como é que você não viu ainda? Eu tenho que ver. Eu tenho que assistir. Tá na minha lista. Porque eu comecei a ver, vi os 2 episódios e parei. E deixei pra trás, mas não que eu não queira ver, eu esqueço às vezes, né? Foi até bom a gente falar sobre isso hoje, cara, que eu vou anotar quando terminar o Sopranos, eu vou assistir. É uma série que, assim, eu vi 3 vezes. É mesmo? Eu gostei muito. É uma série grande. Mas faz todo sentido com esse universo que você gosta. Porque além dela, você ainda vai ter A Casa do Dragão, Cavaleiro, 7 Reinos. Eles fazem vários spin-off pra gente ir assistindo. Cara, Outlander, você assistiu ou não? Outlander, não. Diz que é na Escócia. Tá na minha lista pra ver. Eu quero ir pra... Acho que a próxima viagem minha depois dos Estados Unidos vai ser pra Inglaterra e Escócia. Escócia é legal, cara. Daí também, eu faço parte de uma confraria de uísque, né? Então a gente se reúne uma vez por mês pra falar sobre uísques diferentes, né? E aí fala muito da Escócia, né? Então, na verdade, a gente nem bebe 2 doses de uísque, mas é muito mais saber a história de onde que vem aquilo ali, como é que foi feito e tal. E a gente toma uísque assim, milenar não, mas uísque antigo e tal. Então, e aí, cada vez que a gente vai tomar, mostra um pedaço. E eu falei, pô, deve ser legal a Escócia, cara. E aí comecei a assistir um monte de vídeo, minha mãe conhece também, ela falou, tem tudo a ver com você.
E aí tem essa série que é Outlander, que é lá em Edimburgo, né? Então eu falei que é uma coisa que eu quero assistir também. O próprio hidromel também, né? Com certeza. Hidromel... Eu tomei pela primeira vez, eu fui num show que eu fui agora e eles estavam servindo lá, era um pessoal viking lá, tinha umas batalhas e tal, e eles estavam servindo hidromel, né? Parece vinho, né? Mas é bom. É bom. Que top, cara. Eu piro nessas coisas. Eu gosto. Essas são séries que me prendem muita atenção. E cada vez tá mais difícil de ter umas séries assim, né? De achar. Eu falo que é série HD, né? Começa a ver a série que a imagem é muito HD, eu já desisto. Isso é um pouquinho ruim, eu gosto da coisa meio tipo Breaking Bad, assim, que ela é meio mal filmada, assim, aquela coisa parece que é antiga, estética, né? Velha. Eu falo, eu tenho uns óculos, meus óculos escuros que eu compro, é tudo meio amarelado. Porque eu gosto dessa estética envelhecida. Com certeza. Eu jogo, se der pra jogar filtro, eu jogo aquele mais envelhecido, assim. Falo, eu também acho legal, cara. Eu piro nessa coisa, inclusive Yellowstone. Eu fiquei assim, falei, cara, bombou essa série. Às vezes eu fico meio com receio dessas séries que explodem, falar, não sei, caiu na boca de todo mundo, será que é boa? E eu fui ver Yellowstone vai fazer um ano, cara, e, pô, não sei se eu também não vi. Minha mãe assistiu, minha mãe que contou pra mim que era legal também. Você ia gostar bastante dela também, porque... Tipo, se passa, né, num local, né, muito legal. Tem muita história nela. Com certeza, então, né? eu também gosto bastante de coisa que tem história, assim, vai mostrando, sabe? Agora vai falar... É outro local que eu quero conhecer, o Parque Yellowstone que eu não conheço também, que é tem um parque Yellowstone também. Que é onde tem o bisão, o alce, os ursos, coiote, né, que fica lá no centro dos Estados Unidos ali, né? Então, é uma área onde tem os geysers, né, que são aqueles, onde vem a água quente debaixo da terra, como se fosse um vulcão, né? Então, ela é por lá. É tudo top. Lá. Ô, Guilherme, o papo tá massa, mas eu tô de olho naquelas guitarras e eu quero que você conte a história de cada uma delas. Vamos fazer um tour aqui, a gente vai só pausar aqui na câmera, pessoal. A gente vai mudar a configuração aqui e a gente vai apresentar esse espaço aqui que é o sonho de consumo de todo homem. Pessoal, já saímos daquele cenário, agora a gente vai mostrar... Como você chama esse cantinho, Guilherme? Os americanos chamam de man cave, né? A caverna do homem, né? Man cave. Então, eles têm muito isso, né? Eles fazem em porão, né? Geralmente esses barzinhos, né? Esses bares. E aí é uma coisa que eu falei assim, isso aqui faz 6 meses que foi construído, mas está na minha cabeça construído já faz 30 anos, né? Legal. Então tem coisa aqui que em cada viagem que eu ia, eu comprava uma coisinha, um detalhezinho. E pra que é isso aí? Pro meu bar. Mas que bar? Um dia eu vou ter, né? Então, e aí não era só um bar, era um lugar, porque como eu toco, né? Então, e também tem meu filho que toca, eu queria ter um lugar para poder tocar, né? E ensaiar e tudo. Então aqui é tudo acústico. Tem tratamento acústico. Pode sentar o bambu, pode, que não incomoda os vizinhos. Às vezes eles ouvem um som como se fosse um rádio, assim, tocar, mas é uma coisa que não é para incomodar, sabe? Legal. E daí eu fiz tudo, né? Então eu coloquei minhas coleções aqui. Aqui embaixo tem um porão também, que tem mais coisa guardada. E as guitarras, né? Eu coleciono guitarra, eu não é só assim, antes do filho tocar, eu também já tinha uma coleção, porque eu tenho prazer de ter também. Nem toco tão bem assim, mas eu gosto, né? Então, e eu estudo sobre isso, eu sigo um monte de gente na internet e tal. E daí então eu já tinha essa coleção de guitarra. E eu queria colocar elas todas, porque elas ficavam tudo guardadas em caixa, né? E assim eu queria expor. E meu prazer é vir aqui, pegar uma por uma, limpar, né? E aí eu fiz um lugar para poder assistir meus jogos também, né? Então eu sou flamenguista, né? Assisto com meu filho, Flamengo direto, assistimos ontem até. E então meu outro filho que não é muito ligado em música, ele é viciado em futebol. E eu tô sempre com ele assistindo o jogo, fomos pro Maracanã assistir o jogo lá, né? Legal, top. Então, eu assisti meus jogos da NFL, de basquete também, né? Legal. E vamos apresentar então essas guitarras. Olha aqui, filma essa parede. Olha aqui, eu não sei eleger uma favorita dessa aqui. Qual que é a história de cada uma aqui? Cara, assim... Eu toco baixo, né? Eu toco mais. Eu tenho uma banda, né? Até a gente ensaiou sábado agora, o pessoal da minha idade e com meu filho, né? Na verdade, meu filho toca com a gente agora. Eu tinha um outro guitarrista, e ele saiu e meu filho que entrou no lugar dele. Então eu toco contrabaixo. Então eu tenho os que eu mais uso são meus contrabaixos. Então aqui tem esse primeiro contrabaixo aqui. Esse bege aqui é um contrabaixo de um cara famoso, chama Marcos Miller. Que legal. Esse aí ele já eu comprei de um músico de Maringá, ele já é usado. Que legal. E instrumento musical ele tem essa graça também, né? O instrumento musical ele tem história, né? Sim. Então assim, de onde que veio? Isso aqui já participou de show, quem que, né, foi o ex-dono. E quem curte instrumento musical, cuida como se fosse, né? Então a gente tem, né? Então, e a gente acaba vendendo comprando outros, né? Esse outro baixo é o meu predileto, esse aqui de baixo. Esse aqui? Rickenbacker.
Esse Qual que é a aí é o história cara... desse? Esse baixo é um baixo da década de 70. O Rush, que é a banda que eu gosto, né, que eu falei que o Geddy Lee sempre usou um Rickenbacker naquela época, inclusive ele vai tocar, acho que no festival com ele, então é o que eu mais uso, e é o que eu mais gosto de todos eles, assim. Depois tem esse aqui, que é um Thunderbird, esse outro marrom aqui, que é um baixo também. Esse aqui. É um baixo. Tem uma banda que eu gosto muito, que é o Lynyrd Skynyrd, que é uma banda de Southern Rock, parece country, né, e o cara toca. Depois as guitarras, né, então a gente começa tem... aqui. Esse aqui, e o baixo, esse aqui é um baixo também que é sueco. Esse aqui é uma guitarra japonesa, que é do meu filho. A primeira guitarra que eu dei para ele era de um amigo meu, que foi morar, ele mora hoje em dia em Niagara Falls, no Canadá. Legal. E ele foi vender e eu comprei dele, porque também esse amigo meu tocava comigo, tem uma história toda de ter banda e tudo. O Rafael. Essa aqui do meu filho, é a queridinha dele, é uma guitarra japonesa também, ela é bem rara, essa guitarra, né? É uma ESP. Essa daqui é a guitarra, assim, que eu falo que é uma das... Essa guitarra aqui tem 1000 no mundo. Essa guitarra. Essa daqui tem 1000 no mundo? Tem 1000 no mundo. No Brasil deve ter umas 3, 4. Essa aqui, ela é uma guitarra, cara. Ela foi feita, ela é do cara do Rush, por isso que ela fica embaixo. Legal. Ela é do Alex Lifeson, que é o guitarrista do Rush. Ela tem uma numeração aqui atrás, ó, ela vem numerada aqui, né? E essa aqui, a minha, é 540. Então, e quando eu fui comprar, eu tive que encomendar ela, eu fui para os Estados Unidos, mas eu tive que encomendar antes de ir, porque ela faz sobre encomenda, não tem para vender nas lojas. Sabe? Entendi. E ela tem umas características, ela tem som de violão e tal, então, igual eu falei, isso aqui é o meu legado para quando... Falei, tudo eu posso vender, menos essa aqui. Essa aqui eu não vendo. Essa não vende. Essa eu dei pro meu filho agora, sexta-feira. Ele, na verdade, ele é uma Ibanez japonesa também. Ele postou, até ele colocou no Instagram dele. Da marca japonesa? Tem marcas japonesas, então essa Ibanez que é japonesa e aquela ESP, são duas guitarras que elas têm também são feitas em outros locais, só que assim, as feitas na China são mais baratas, as feitas na Indonésia, as Ibanez quando são japonesas, elas são mais raras, porque é só uma fábrica do Japão que faz. Né? Legal. E esse aqui meu filho, ele economizou durante 2 anos, e pagou metade e eu completei para ele. Legal. A outra metade. Essa aqui é uma guitarra também, mais do blues, do country também. Essa guitarra aqui é dos anos 50, ela é uma Telecaster. Essa aqui, inclusive, agora eu estou negociando ela. Capaz que ela vai embora. Ela vai sair da acervo? Acho que ela vai sair da acervo, porque eu vou trocar num baixo também. Né? Essa aqui é do Van Halen. O Van Halen é um músico de guitarra muito famoso, né? Chama Ed Van Halen, o guitarrista, é um dos maiores da história. Essa aqui é uma EVH, né? EVH de Ed Van Halen. Né? Legal, top. E ela tem, essa daqui é uma Fender também bem tradicional. Essa aqui é uma Fender americana, então essas aqui são americanas, né? Essa é uma Fender americana, também bem tradicional já, todo músico de qualquer estilo conhece. Essa aqui é uma Ibanez também, uma japonesa, ela é semi-acústica, essa aqui? Ela tem um buraquinho no meio aqui, tá vendo? Então ela dá pra fazer tanto um som de violão, quanto um som de guitarra. Esse aqui é um baixo do Kiss, que é uma banda que... Nossa, que top, hein? O Kiss, que é uma banda que os caras se pintam, né? Uma banda de rock. Esse eu conheço. Esse aqui é o baixo clássico dele. Ele vem, inclusive, no estojo do Gene Simmons, que é o baixista do Kiss. Que top. E essa aqui é uma guitarra que é uma mescla, porque assim, tem 2 estilos de guitarra. Essas aqui, que a gente fala que são que elas têm só um captador fininho, e tem as guitarras que tem captadores de 2, assim. Então, esse aqui é um humbucker e esse aqui é um mais fininho. Essa aqui é uma mescla, é uma mistura dos 2. E ela que o Santana usava, sabe? O Santana, que também é um guitarrista famoso também. Dessas aqui, qual você diria que eu gostei mais? Que você gostou mais, cara? Eu acho que essa é amarela. Tá no top 2. A que eu mais gostei... Essa daí, que é de madeira, né? O estilão de... Eu gostei muito dela. Combina com o essa aqui eu achei top e essa ficaria no meu top 2, cara. Dessas todas aqui, qual que é a sua favorita? Eu acho que a Gibson, essa aí. Não tem como tirar essa daí. As que são minhas mesmo são essas duas aqui. E essa daqui e essa. Legal. O resto é do meu filho, eu dei pra ele e os baixos são todos meus. Legal. Né? E aí a gente já vem aqui pra outra parte. Essa aqui, sensacional também. Conta um pouquinho da história desse pedaço aqui. Esse cantinho aqui é o estúdiozinho do meu filho, né? Meu filho, ele tem um canal no Instagram. Depois, se quiserem seguir lá, Pode falar aí, Pedro_Guitar. Não é porque é meu filho, não, mas ele toca muito bem. Não, realmente. Ele já toca desde os 9 anos. Ele já está fazendo aula com um cara de São Paulo há um bom tempo. Ele dá aula, inclusive, né?
E aqui ele faz os videozinhos dele. Então eu montei um estúdiozinho, tem, né, até uma interface de áudio, ele liga a guitarra, né, liga as coisas aqui. Top. Tem o teclado que ele pode fazer base, ele tá compondo também, ele compõe. Ele compõe? Ele toca tudo. Toca teclado, guitarra, baixo e bateria. E ele tá compondo algumas coisas já instrumental já. Caralho. É louco, né, cara? Não, é absurdo. É absurdo. E aqui a gente falou que a gente eu gosto de filmes, né? Então aqui tem um pouco da história, né? E eu babei. Então, o Dexter, né? Que é, né, quem assistiu, né, também é um serial killer, né? As coisas do Breaking Bad ali, né? Do Heisenberg, do Walter White. A história dos Vikings, né? Então eu fui com o meu filho no mercado municipal em Curitiba, e aí minha esposa ela foi lá escolher umas coisas lá, umas frutas, comprar camarão e tal. Apareceu eu com uma espada medieval. Aí meu filho falou, enquanto minha mãe tá comprando fruta, meu pai fazer com uma espada, né? Eu achei uma espada medieval, isso aqui ela é pesada pra caramba. Cara, não, mas dá pra o tamanho dela. E aí eu trouxe uma espada pra casa. Ela é o peso real da... cara, ela só não tem fio, né, de espada, mas ela tem um peso real de uma espada. Que legal, cara. Aí tem o Alce. O Alce é a história dos Estados Unidos. Eu não gosto de caça, eu morro de pena. Se pedir pra eu matar uma galinha pra comer, eu não mato, cara. Mas é tanto que isso aqui é de resina, né? Mas eu acho legal assim, combina, lembrar do Alasca, a estética, do Oregon, assim, eu acho bacana pra caramba. E o Alce em si eu acho um animal muito lindo, cara. Porque ele é do tamanho desse teto aqui, com certeza. Muito top. Aqui mais um pouco. Os filmes, né? Então, ali tem um disco do Rush, que é a banda que eu curto. Mas né? aquele disco é o original? Não, é uma réplica. É uma réplica. Filmes, né? Então eu falo que eu sou preso nos Goonies até hoje, porque eu vivi o filme dos Goonies na década de 80, então eu tinha a idade deles quando saiu esse filme. Não sei se você assistiu os Goonies já. Eu não vi, mas eu tem que assistir, cara, é bem legal. É um filme de pirata, assim, eu gostei da estética do pôster. Eu tenho na minha casa, a minha casa fica, aqui é o fundo da casa, a minha casa fica do lado de lá. E eu fiz uma casa estilo americano, então ela tem telhado, tudo, e tem um sótão. Até a frente dele, né? A frente ali, a hora que eu cheguei, eu falei, cara, a frente da casa é pra lá e ela é mais ainda, né? E ela tem um sótão que foi inspirado nos Goonies, porque tem você fez um sótão? Tem um sótão que você baixa a escada e sobe lá pra cima, né? Que top, cara. E aí tem os filmes da época, né? De Volta pro Futuro, Sexta-feira 13, Halloween, esse ali era o Cemitério Maldito, né? Pet Sematary, aquilo lá, Curtindo a Vida Doidado, Tubarão, Stallone Cobra, Comando pra Matar, né? Então são filmes que eu assisti quando eu era adolescente, e alguns, eu nem era fã muito de filme de terror, mas me marcou, assim. Então eu guardei as coisas que me marcaram, né? Que me marcaram. E Pulp Fiction, que eu acho uma das maiores obras-primas da história, assim. Esse filme aí é Tarantino, né? Eu conheci o Tarantino nos Estados Unidos, cara. Absurdo. Você conheceu Eu tava no hotel lá em Los Angeles com a minha esposa, daí eu tava lá onde é o teatro do Oscar, né? A gente tava no hotel ali. De repente eles fecharam a rua, eu fui entrar de carro, tava tudo vermelho, eles colocaram tapete vermelho. Falei, o que vai ter aqui hoje? Eu não sabia, nossa, faz tempo já. Hoje é a estreia do filme do Tarantino. Inclusive ele tá no teu hotel. Passamos lá, passou o Brad Pitt, a Angelina Jolie e o Tarantino. Zerou. E eu filmei eles, na época não era nem com celular, cara, era filmado com câmera. Né? Com filmadora, eu filmei eles lá passando pela gente. Era o Inglourious Basterds, que era o filme Bastardos Inglórios. Bastardos, legal, top. Foi, faz tempo isso aí já. Top. 2008. Nossa, faz tempo. 2009. E aí a gente chega nessa obra-prima aqui, meu Deus. Aqui é minha coleção de coisas que não fazem sentido para mais ninguém, por causa do Spotify, né? Mas cada um tem uma história, né? Eu acho muito legal quem coleciona CD. Isso aqui era uma coisa assim que, né, eu falo que hoje não faz muito sentido, mas a gente se lembra eu lembro de onde eu comprei cada um, porque era muito difícil pra gente ter isso aqui naquela época, né? Então, esse aqui que você falou, que eu falei da coruja, tá até amassado, né? Esse foi o seu primeiro disco? Foi um dos primeiros, né? O Rush Fly By Night. Essa não é daquela coleção, né? Que você que tem todos, né? Que eu trouxe nos Estados Unidos. A primeira foi essa aqui, daí? Né? Então a primeira coleção de disco minha se baseava nisso aqui, né? E foi toda a minha viagem, tudo que eu guardei de dinheiro foi para comprar isso aqui. Discos. Hoje você entra no Spotify, né? Cara, então, eu acho muito bonitas as capas do... Então os discos, né? Esse aqui, inclusive, é aquele que tá ali em cima. Que aquele pôster, né? O pôster lá, né? Esse aqui é o disco que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto da minha vida. Inclusive, quando eu morrer, eu falo pros meus filhos que eles vão tocar essa música aqui no meu funeral. Qual é o nome? The Spirit of Radio. Eu tenho a minha música também que eu queria tocar. Eles já sabem, já.
Então aqui estão todos eles, Que né? top, cara. Legal. E aí depois que eu fui fazendo a minha coleção, comprando um por vez, e eu lembro que eu trabalhava, eu era residente ainda, então era muito caro para ter, tudo importado, né? Aham. Então tinha coisa, por exemplo, tem disco aqui que era super raro, não tinha para comprar, tinha que encomendar, demorava 3, 4 meses para chegar o disco. Então eu tinha que ir guardando o dinheiro, né? E depois eu comecei a ter DVDs de música, então coisas... DVDs também. DVDs de música, por exemplo, DVD, essa banda aqui é uma banda alemã, Pink Cream 69, uma banda super, pouca gente conhece, né? Então, cada viagem que eu ia para os Estados Unidos, eu encomendava pelo Amazon e eles entregavam no hotel, porque nem nas lojas dos Estados Unidos tinha para vender isso aqui. Então, aquelas coisas de quem gosta, cara, né, vai vir e fala, nossa, que legal, tal. Mas é uma coleção para mim, assim, né? É uma coisa que... Não, eu achei muito top. Muito mas top tem mesmo. E tem as coisas aqui também, por exemplo, as coisas mais raras. Antigamente vinha em... Olha que legal esse álbum verde. Eles vinham, por exemplo, isso aqui é um álbum do Jeff Beck, ele já morreu. Olha a cor que tá, né? Mas isso aqui então era... Mas olha a qualidade, né? Então, tá tudo... Isso aqui eu comprei novo, cara. Olha como é que tá agora, né? Isso aqui fez muito sentido. É história. Em 1991. Esse verde é o quê? Esse aqui é o Lynyrd Skynyrd, que eu falei que o baixo que eu tenho ali é o que os caras tocam. Então, entendi. antigamente, quando você queria comprar uma coleção inteira, Cara, que coisa linda. eles vinham assim, vinha um livro, né? Aí vinha a historinha da banda. Olha que né? top. O Lynyrd Skynyrd é uma banda de Jacksonville, na Flórida. Eles tocam um Southern Rock, é um rock do sul, que é muito parecido com country. E que os caras tocam guitarra, são 3 guitarristas, né? E essa banda aqui, os caras no terceiro álbum deles, eles estavam indo para uma turnê, o avião caiu e morreram 4 caras da banda. Nossa. E aí eles continuaram depois com alguns membros, mas né, o vocalista morreu, e aí o irmão que continuou cantando. E eu fui no show deles ano passado. Eles ainda continuam nativos. Cara, imagino pra arrumar tudo isso aí. Quanto tempo que foi pra arrumar uma... isso aqui, né? E aqui tem os, né, da banda que eu falei, do Rush, né? Então, esse aqui é que vem da guitarra, né? É o... Olha lá, o número dela, a L540, né? Certificado. Certificado, né? Esse aqui. Cara, esse é o Alex Lifeson, né? Esse é o vocalista. Que eu vou conhecer, esse é o guitarrista. O guitarrista. O guitarrista, que eu vou conhecer próximo. Top, legal. E essa bola aí? Aqui embaixo, é autografada? Isso daqui, cara, é uma coisa muito louca. Isso aqui eu fui no show do Savatage, que é uma banda... Essa banda, ela tava voltando à ativa depois de 10 anos. E eles... Foi num estádio de futebol lá no Allianz Parque. Eu tava no meio de 50 mil pessoas e eles pegaram essa aqui, deram um chute e caiu na minha mão a bola, cara. Autografado por eles, né? Nossa. Então tem o autógrafo de todos os caras do Savatage aqui. Que é essa banda aqui. Meu filho falou, meu Deus, né? Aí ele falava assim, joga de volta. Eu falei, não, isso aqui é meu agora, né? Tá doido, não. Eles achavam que isso aqui achavam que era pra jogar de volta, mas na verdade... Não, nem pode jogar. E aqui a gente entra... Olha lá o capacete do Green Bay Packers, né? Aqui a gente entra nos colecionáveis. Então aqui tem... aqui da Caverna do Dragão, né? Aqui embaixo tem umas coisas ali de Viking, né? Tem um livro que eu li sobre os Vikings. Aqui do Kiss, né? Que é a banda que aqui tem até o baixo ali. Aqui tudo é do Breaking Bad, né? Se você olhar... Esses dois não, esses de baixo são... Los Pollos Hermanos, o Gus, né? O Hector Salamanca, o Walter White e o Jess Pinkman. Aqui alguns guitarristas de rock. Ali tem o Aerosmith, o Angus Young do AC/DC. Isso aqui eu trouxe algumas coisas de New Orleans, que é uma cidade maravilhosa do jazz, do blues dos Estados Unidos. Os vinil ali também. Aqui tem os vinis, para variar o do Rush, né? Rush, cara, ali também. Vinil eu acho muito legal. Eu acho que é um dos colecionáveis mais legais são é legal, cara. Eu tenho alguns, mas é do Zezé de Camargo. Não mas eu não tenho vinil, mas eu tenho um CDzinho deles também. Tá ali, tá ali guardado também. E esse aqui é a vitrola? Essa é uma vitrola para ouvir, né? Então na verdade ela é uma coisa mais, assim, ela é estilo vintage, mas ela é uma vitrola nova. Comprei faz uns 2 anos. Então funciona tudo certinho. E ela liga no som aqui, né? No surround aqui. Tudo embutido. Legal. E daí a gente coloca aqui. Mas o meu filho acha engraçado, porque ele nunca tinha visto, né?
Aí eu vou colocar os vinis ali, ele fica, pai, isso é muito tecnológico, né? Tipo, ele falou, como é que pode colocar uma agulha no negócio rodando e sair um som, e sair um som, né? E sair um som. Não, realmente, eu acho muito massa. E aqui a gente vem toda pra estética do bar. Até aqui, ó, onde a gente fez o podcast, ó. Aqui em cima, ó, que legal. Aqui é onde você vê os seus jogos. Eu vejo meus jogos aqui, a gente coloca mesa, às vezes aqui quando vem mais amigo, tem 3 mesas que a gente põe aqui. Ali é uma coisa que eu vou voltar a fazer de novo. Eu faço cerveja, mas faz uns 3 anos que eu parei de fazer cerveja. Eu fazia sempre de uma maneira mais tradicional, na panela, e colocando para fermentar em geladeira. E eu comprei esse fermentador, mas ele está em stand-by. Eu vou fazer, mas eu ainda não usei. Não, mas eu fiz muita cerveja já, sabe? Aqui são os whiskies, a maioria deles são single malts, né? O whisky a gente faz parte do nosso grupo, aqui e lá também. Então, é que nem eu falei, esse aqui fica aqui para quando vem algum amigo. Eu bebo muito pouco whisky, assim. Em casa eu não bebo. Bebo cerveja só. E só as que você faz ou tem alguma preferida? Eu gosto de cerveja artesanal, né? Gosto de tomar IPA. IPA? Eu gosto de cerveja forte. E as cervejas que eu fiz geralmente são IPA, né? Legal. E os whiskies a gente toma uma dosezinha de vez em quando só. E ali, mas ficou mais... ali minha parrilha que deu errado no começo, porque a princípio eu não ia fazer isso aqui é um estúdio, é tudo fechado, e a arquiteta falou, ó, não tem como você fazer uma churrasqueira aqui dentro. Eu falei, como é que eu vou chamar meus amigos para vir aqui e não ter fazer um churrasco, né? Tem, né? Aí eu comprei ela veio lá de Campinas, e o cara falou, não, tem um exaustor que é muito bom e vai puxar toda a fumaça. Primeiro churrasco que empesteou de fumaça aqui dentro, não puxou, então. Não funcionou. Mas eu já estou na 3ª vez que eu tentei, agora deu certo. Aí eu coloquei o vidro em cima, e trocou ali para puxar a fumaça, agora funciona. Agora então, vai. Então eu já legal. Ó, aqui tem até um cantinho aqui, ó, dos copos. Tem uns copinhos diferentes aí, né? Para colocar aqui, dos personalizados. Ó, que legal, que bonito. E as plaquinhas, cada uma tem uma história também. Então, de cervejaria, né? A gente vai, cada lugar que a gente vai, a gente compra uma coisa diferente. Uma lembrança. Uma coisinha diferente, né? E ali embaixo a gente tem uma sala de jogos ali, né? A gente acabou fazendo uma sala de jogos lá. Vamos mostrar aqui também? Vamos. Aqui, ó, pessoal, tem até mais plaquinhas aqui, ó. Ó, outra do Rush. Essas aqui são placas, tudo isso aqui é capa de álbum. Então eu comprei. É tudo capa de álbum. Capa de álbum. Eu mandei fazer as capas de álbuns que eu gosto, né? E para colar isso aqui, imagina colar lá em cima. Ficou eu e um amigo meu com escadas, um segurando e o outro colando. Você ainda fez uma proeza, porque tá praticamente reto. Tem uns meio tortinhos. Mas né? se eu fosse colar isso aí, não é certo, não. Aqui são de shows também. Eu fui no show do Foo Fighters esse ano lá em Los Angeles, começo do ano. Esse aqui foi que eu fui para. Eu andei pela Route 66 nos Estados Unidos, aí eu trouxe uma. Famosa Rota 66. Ali foi o show da CDC que eu fui. Isso daqui é o jogo que eu assisti do Orlando Magic. Ali um jogo do 49ers, que é futebol americano. Um jogo do Brooklyn Nets. Então tudo é jogo que a gente foi. Lá em cima é de uma loja de música, a maior loja de música do mundo, chama Moeba Music. E tudo é uma sacola que eu trouxe e a mulher colocou. Moldurou. E ali, esse negócio Tantris, isso daí é a minha primeira banda. Isso ali é aí embaixo. Que massa! Isso ali é um set list do que eu toquei em 95, em Londrina. Eu guardei ali, escrito com o meu nome ali, né? Que top! Depois ali tem coisas também autografadas, né? Ali um cara de uma banda que eu gosto muito, que é o Dream Theater. Ali eu mandei moldurar. Lá em cima é um show que eu fui também. A banda fez o setlist, jogou, eu peguei e a gente moldurou. Você é sortudo, hein? Pegar essas coisas. Ficou lá na frente, né, cara? Meu Deus do céu. Então eu vou guardando tudo. Olha aqui. Aqui são... Uma coleção de capacete. E... Que legal. Aqui em cima são placas de carro americana de verdade. Todas elas, todos os carros. Lá nos Estados Unidos eles têm, não precisa ter uma placa padrão, né? Então cada estado tem uma placa diferente. Que legal. Então aí eu comprei as placas. Eu achei um lugar que vendia placas usadas. Tanto que tem umas que estão bem arrebentadas, né? E essas aqui são shows que eu fui. Isso daqui, né? Então o show Summer Breeze que eu fui, eu mandei moldurar. Show do Mr. Big, show do Kiss. E essa placa aqui de Moarama? Isso aqui é do meu Cadete, meu primeiro carro, cara. Olha só! Meu primeiro carro que eu tive durou 8 anos. Foi batido umas 10 vezes. E era o que eu tinha. Era um carro velho que eu não tinha seguro, tinha pneu careca. Só festa. Mas ele fez parte da minha vida, cara. Então eu guardei. Isso aqui é do meu avô. Isso aqui era o carro do meu avô, do meu falecido avô, que foi uma das pessoas que mais me ensinou na vida a ser quem eu sou. Um cara
que com salário mínimo, ele viveu a vida inteira com salário mínimo, tudo que ele pôde ter na vida foi um apartamento de 2 quartos, e foi uma das pessoas que mais me ensinou na vida como ser quem eu sou. Que top. Um cara digno, humilde, trabalhador. Então, eu guardei, ele tinha um Fuquinha. Durante a vida inteira que eu vivi com ele morreu, eu já tinha 40 e poucos anos, ele teve 2 carros. E um deles era um Fusca, depois ele teve um Gol. E do Fusquinha, a gente guardou a placa e eu guardei a calota. Isso aqui... Cara, eu acho legal que você guarda tudo. A minha esposa fala que eu sou... Não, é quase aqueles caras, aqueles filmes, sabe? Aqueles acumuladores. Caçador de relíquias. Eu sou meio que um acumulador, sabe? Então, só que a gente organiza, né? Você é um acumulador organizado. Acumular organizado, né? Organizadamente. E aqui também, camiseta de banda. Show do Kiss. Do Rush eu não fui, que eu ganhei do amigo. Um amigo meu foi nos Estados Unidos no show deles e trouxe pra mim. Aí eu modulei. Esse foi um festival que eu fui em 96, né? Eu era bem novo. Aqui o show do Whitesnake. Então, todos os shows que eu fui. Eu já soltei tudo aqui. Tá de boa. Não, ele tá... Aqui é uma mesa de ping-pong? Embaixo é sinuca, né? Então, embaixo já transforma. Então, aí depois top. tem os tacos aqui. Cara, sensacional, Guilherme. Eu acho que foi um dos podcasts que eu mais me diverti olhando as coisas. E te agradecer mais uma vez foi um prazer ter vocês aceitado aqui. o convite, participado. Não, mas desse jeito, né? Foi uma coisa bacana, né? Diferente do que a gente conhecer um pouco mais, né, cara? Eu acho isso muito legal. E te agradecer, não tenho nem o que falar. Eu gostei muito de conhecer aqui, conhecer o espaço. Já me inspirei para fazer quem sabe daqui uns 10 anos no meu espaço também. Com certeza, tem que então eu gostei muito e com certeza vou usar de referência. É isso aí, com certeza. É isso aí. Obrigado por participar. Prazer em ter você aqui sempre, cara. E também é muita admiração por você, né? Obrigado. A gente tá, né, junto aí há um bom tempo, né? E eu tenho o maior orgulho né, toda vez que eu atendi a tua família inteira, gosto muito da tua mãe, teu pai. Então, para mim, quando você falou, primeiro que a gente tem essa parceria e eu não te vejo nunca como um ex-paciente, mas sim como um cara extremamente profissional, um cara que batalhou a vida inteira. Eu vejo quando você batalha, como você é um cara competente. Tua irmã também que está filmando, né? Então, então eu falo que é um orgulho estar aqui com vocês também, cara. Obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Valeu.